Provavelmente essa é a análise mais complicada aqui do canal. Afinal de contas, o que a Marvel fez com X-Men 97? Simplesmente a primeira temporada tinha sido perfeita, né, vamos dizer assim. Não chegaria a ser um 10, mas era um 9,5. E agora chegamos nessa temporada e eles começaram com 4 ótimos episódios. Os 3 primeiros episódios sendo nota 8 e o episódio 4 sendo um nota 9. Aí, ótimo desenvolvimento do vilão da temporada. No primeiro episódio eles já deixam claro que o Apocalipse é o vilão. E facilmente a temporada poderia ter seguido para numa terceira temporada a gente ter a Era de Apocalipse sendo adaptada fielmente. Mas o plano provavelmente não era esse, eles decidiram que seria um vilão por temporada, então na próxima provavelmente deve ser um massacre. Mas aí que tá. O primeiro episódio já mostrou um dos problemas que essa temporada iria encarar depois, que é a falta de tempo. Se o episódio fosse um pouquinho mais longo, a nota dele seria até mais alta. Mas, ok. E esse episódio faz algo que se torna um problema futuramente, que é justamente aumentar demais o nível dos personagens. A Tempestade nesse episódio ganha um nível de poder absurdo, só que eles levam isso muito a sério e em futuros episódios eles fazem isso com muita gente. Então, perfeito. O episódio 2 é a parte 1, junto do episódio 4. Ambos são muito bons. O episódio 4 simplesmente introduz a origem do vilão, do Apocalipse, de um jeito que é assustador e matou o Magneto. Ou seja, essa temporada tinha tudo para ser a melhor coisa da Marvel esse ano. E o terceiro episódio é para apresentar a X-Force e a X-Factor, que no início estava indo legal. Mas agora a review em si não é sobre esses 4 primeiros episódios, é sobre o episódio 5 ao 9, que é justamente a decepção, a maior decepção de todos os tempos. Não tem como falar de outra coisa. O episódio 5 é o pior episódio da série. Não é que ele seja ruim, é que é nota 6, né? É um episódio chato, até chato. Basicamente eles descaracterizam o Wolverine e pegam o arco da ninhada e resumem a um único episódio. E se era de fazer desse jeito, eles poderiam ter feito um episódio um pouco mais longo ou ter feito 2 episódios. O problema dessa animação é esse, eles reduziram um episódio que poderia ser muito útil. E aí você chega nesse episódio e eles descartam completamente a ninhada, o arco do Wolverine, recuperar o Adamantio e se livram de muitos personagens que poderiam ser importantes futuramente. Como se já não bastasse, esse episódio não desenvolve o vilão, que é o Apocalipse. Eles poderiam ter adaptado aquela história onde o Apocalipse enfrenta a ninhada também nesse episódio para contextualizar mais o vilão, mas deixaram passar. Então eu pensei, é aquele episódiozinho para descansar depois do episódio 4. O episódio 6 deve voltar. Aí o episódio 6 é um episódio onde a gente vai ver somente uma desculpa para Polaris entrar nos X-Men. Onde eles estragam o arco da Sala de Perigo, que já não é um arco bom, mas era legal por causa da Emma Frost, que existe, já ganhou os poderes da pele de diamante, e eles simplesmente descartam isso e entregam para Polaris. E aí você vai ver o episódio, não é ruim, é melhor que o último episódio, mas é 6,5. E aí depois você vai lá e tem o episódio 7, agora engata. Porque aí você tem os acólitos do Magneto, né? Um arco dos quadrinhos que eu particularmente não conheço muito. Mas eu li algumas coisas. E é um arco grande. Que poderia ser talvez adaptado durante toda a temporada. Eles vão lá, fazem um episódio de 20 e poucos minutos. E novamente é um episódio como desculpa pro Colosso entrar nos X-Men. E se já não bastasse tudo isso, esqueça desenvolvimento de personagem, né? O Turno, ele é o foco desse episódio, mas é triste ver o episódio e você simplesmente joga fora muita coisa. Eles introduzem o Prometheus nesse episódio, que é um dos maiores mutantes da Marvel, pelo menos um dos mais poderosos, e simplesmente o Noturno derrota ele com uma espada. Um mutante de nível ômega, talvez até mais forte que o Magneto e a Tempestade, simplesmente é derrotado para o Noturno. Ou seja, né, a Marvel esqueceu também dos próprios níveis de poder nessa temporada. E ainda piora, calma, piora. Esse episódio 7, ele encerra com o Apocalipse morto. O vilão da temporada
é morto antes do último episódio, sem ter ganhado nada de desenvolvimento depois do episódio 4. Esse episódio ele é nota 6,5 também, porque pelo menos tem algumas coisas legais. E a animação é que salva muito também. E aí vamos para o episódio 8, que era o episódio que eu mais estava querendo ver, que era o retorno do Gambit. Destruíram o visual dele, quiseram ele matar o Apocalipse. Eu não entendo isso. É a mesma. Um arauto do Apocalipse é a mesma coisa que um anjo decidir que vai governar tudo. Eu não entendo isso, eu não entendo. Eles simplesmente esqueceram que o Apocalipse poderia tirar os poderes do Gambit a hora que ele quisesse. E aí, matou o Apocalipse. É simplesmente ruim. Não é. E aí, tem também, eles descartam completamente outra lore do Apocalipse que poderia ter sido usada. E inclusive eles pegam um pedaço da lore e jogam pra Vampira. Eles vão lá e fazem um único episódio, a coisa acontece em 5 minutos e nos 5 minutos seguintes já acabou. Do nada, simplesmente não serve de nada. E aí termina o episódio. Termina o episódio com uma confusão enorme. Para no episódio 9, o arco ser: vamos matar o Gambit de novo. Vergonha alheia, né? O episódio 9 ele é nota 7. E a gente vê a X-Force e a X-Factor tentando se livrar do Gambit para o Apocalipse não voltar, enquanto a Vampira vai falar com o Celestial para trocar de lugar com o Gambit. Então, tipo, seria legal se tivesse tido mais episódios para abordar isso. Mas não tem, eles simplesmente fazem isso em um episódio, e também um episódio curto, não é nem meia hora, é 27 minutos mais ou menos. Sendo que 2 minutos são de abertura e 1 minuto de encerramento, então são 24. Aí eles derrotam o Apocalipse do jeito mais simples possível, sem chance de retornar. Ninguém quer ver o Apocalipse voltar depois disso. Inclusive, eu já perdi até as esperanças de ver ele talvez sendo o vilão da saga dos mutantes agora. Afinal de contas, foi broxante esse final. E por fim, nem sequer o que eles fizeram no episódio é consequência no final, porque o Noturno troca de lugar com a Vampira. É uma ideia legal, mas não teve muito desenvolvimento. Ou seja, o problema dessa segunda temporada é justamente isso. Falta de tempo. Se tivesse 13 episódios, daria para ter resolvido. Episódios mais longos, com pelo menos meia hora, 35 minutos. E que o tempo que eles tinham seria bom, seria útil, né? A primeira temporada mostrou que dá para fazer. Eles vão lá e decidem fazer fillers, cujo único motivo é colocar alguém na equipe de volta. Dito isso, a minha nota para X-Men 97, a segunda temporada, eu nem sei dizer qual seria a minha nota para essa temporada, acho que 7. Ou seja, decaiu. A primeira era 9,5, agora desceu para 7. E agora a terceira temporada não terá mais nada do Bill DeMaio. E não sabemos nada do que vai acontecer, porque eles poderiam ter terminado com um gancho com um massacre. Que já não é um arco muito legal, vamos ser sinceros. E aí eles não fazem isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado. E se gostou, obviamente, deixa o like aqui no canal e se inscreva. Meu nome é Alejandro, eu sou o seu apresentador e esse é o canal A Nova Era. Fui.